se você vai sofrer o contra-ataque, Jesus vai sofrer com você. Satanás vai tentar te derrotar, mas para isso ele vai ter que derrotar Jesus. É possível? Não é possível. Já dava para parar a palavra aqui, né? Terminar ela aqui. Tem muita coisa para a gente falar, mas já dava para terminar ela aqui. Não é possível, irmão. Isso aqui é uma forma de neutralizar os contra-ataques de Satanás. Não resista ao contra-ataque pelo seu eu, pela sua carne. Jogue o seu fardo sobre Jesus. Quando Satanás começar a te atacar, invoque o nome de Jesus. É assim que você neutraliza os ataques de Satanás. Chame sobre si o nome dele, aplique sobre si o sangue derramado daquela cruz lá naquele dia. Porque foi para isso que ele foi derramado, para que você aplicasse ele sobre a sua vida. Não foi para ser derramado, olha que bonito, sangue vermelho, Deus sangra vermelho, olha que lindo, não é isso. O sangue só foi derramado para que você usasse ele, para que ele te limpasse, te lavasse, te justificasse, servisse como arma espiritual na sua vida. Então use isso, irmãos. Terceiro ponto, porque o segundo é porque Satanás, para te vencer, vai ter que vencer Jesus. Terceiro ponto de como neutralizar. Tenha a linguagem de Cristo. O que é isso? Para de murmurar. Para de murmurar. O apóstolo Sinomar, da Igreja dos Povos, ele tem um livro, acho que chama Murmuradores, não é isso, pastor? Alguma coisa assim. Que ele escreveu quando ele parece que ele fez uma cirurgia de garganta, alguma coisa assim, e teve que ficar uns 40 dias sem falar. Aí ele viu a importância que tem não falar. O tanto que é importante você não falar, você querer reclamar com Deus, mas não ter como falar. Aí você está, Deus fala, que beleza, não está murmurando. Então, irmãos, tenha a linguagem de Cristo, não murmure. Eu estou te falando aqui que você vai sofrer o contra-ataque. Então, quando vier, não vá lá e blasfema, não bota a culpa em Deus, não briga com Deus, não. Eu estou te falando que vai ter o contra-ataque. Então, só se prepara para ele e fala assim, glória a Deus, porque está se cumprindo. A palavra do Senhor falou que ia ter um contra-ataque, está tendo, e agora eu vou destruir Satanás de novo. Ele vai contra-atacar e eu vou atacar ele de novo, é a hora que eu vou vencer ele agora. Quem conhece o futebol sabe que quando um contra-ataque é bem feito, um time faz um gol, mas quando é mal feito, o que acontece? Ele toma um gol, porque quando ele contra-ataca, ele parte para cima com todo o time, não é? Se ele sofre um contra-ataque de um contra-ataque, a chance que ele tem de tomar um gol é muito forte. Então esteja preparado para contra-atacar o contra-ataque de Satanás, se é possível essa linguagem que eu usei. Mas faça isso, irmão, esteja consciente disso. Tenha uma linguagem de Cristo. Quando os problemas vierem, enfrente-os da forma correta. Eu não estou falando para você ser super-homem não, porque não é isso a mensagem de hoje. Se coloca aos pés de Jesus. Quebranta mesmo. Tá difícil, Jesus, não estou dando conta, eu não vou aguentar. Se o Senhor não vier aqui me curar, eu não vou aguentar. Muita gente acha que avivamento se faz com evento, com música, com festa. Avivamento é joelho no chão. Não tem jeito. A festa e o barulho e tudo mais que vai acontecer depois é só um fruto do joelho no chão. É só um fruto do seu joelho destruído, da sua coluna destruída, de tanto você se quebrantar e orar e buscar o Senhor. Você acha que John Wesley ficava tocando violão lá, cantando as músicas lá e fazia avivamento? Irmãos, era um homem de oração. E os grandes avivalistas são homens de oração. Nada mais do que isso. Não são astros, não são popstars, são homens de oração. Então é assim que a gente vence as guerras. É orando, é se quebrantando, é joelho no chão. E a gente entra no quarto ponto. Tenha fé. O pastor falou que na última palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Tenha fé, irmãos. Sem fé, além de ser impossível agradar a Deus, como é que a gente vai vencer Satanás? Se você não crê que Jesus já venceu, se você não crê que a morte dele foi por você e que a ressurreição dele foi por você, se você não leva em consideração nada disso, como é que você vai vencer o cara que era um anjo e que agora é um líder de 1 trilhão de demônios? Quando você olha para ele, vai ser fácil a guerra? Quando você não tem fé de que Jesus guerreia por você? Imagine se Davi chegasse diante de Golias e não tivesse fé de que não era ele que iria destruir, mas que seria o próprio Deus que iria destruir o gigante. Você acha que ele iria enfrentar? Alguns estudos falam que Golias tinha 2,10 metros, que para a região era muito, que a média de altura de um hebreu era 1,60, os altões, assim. Que cara grande, ele tinha 1,60, então Golias tinha 2,10. Outros estudos falam que talvez ele teria 3 metros e pouco. Eu até vi na TV, acabou há pouco tempo atrás, falou que possivelmente ele sofria de gigantismo, então talvez ele tinha até quase 3 metros mesmo, 2,70 e poucos. Você acha que um ser humano de 1,60 olha para um de 2,70 e se acha possível de vencer?
sem armadura, sem espada, sem lança, sem nada. Roupinha de hebreu, paninho de saco, uma atiradeira ali na mão. Não, sem fé ele não ia fazer aquilo. Irmão, se ele não tivesse atiradeira, não tivesse pedra, ainda assim ele ia enfrentar e ia vencer. Como? Por Deus. De alguma forma ele ia vencer. Com um chute, com um soco, com um sopro, com um assovio. Deus ia forjar a arma necessária para Davi. Então, tenha consciência disso, tenha fé. E não lute, o último tópico, não lute contra pessoas. Também vai acontecer que o seu contra-ataque, a gente vai falar sobre isso aqui, ele vai vir em forma de pessoas, muitas vezes. Pessoas vão ser o contra-ataque de Satanás sobre a sua vida, mas eu te digo, não lute contra pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Pessoas são usadas pelo demônio para te afligir, mas você não pode lutar contra elas, porque senão você vai perder a oportunidade de falar de Jesus para elas. Não lute contra elas, lute contra Satanás que está usando elas. E aí, além de você vencer Satanás na sua vida, você vai vencer Satanás na vida dela. Porque muito possivelmente Satanás vai libertar a vida daquela pessoa ainda. E você vai ter uma grande chance que, além de se converter e se encontrar com Jesus, levar outra pessoa a encontrar com Jesus. E aí você vai deixar de ser só filho para ser filho amado, que cumpre a minha palavra, homem segundo o meu coração. Amém? Próximo tópico aí da nossa palavra. Como conservar a libertação e a cura interior. A libertação e cura interior foram itens do encontro, né? A gente teve palavras específicas para cada um desses temas. Então agora nós vamos falar um pouco de como conservar a libertação e a cura interior. Primeiro, revestindo-se da armadura de Deus. Alex, abre para a gente Efésios 6, 10, que a gente vai ver sobre a armadura. Ele vai abrir ali, depois a gente vai voltar nela. Revestindo-se da armadura de Deus. Segundo, confessando a bênção. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Você confessar com a sua boca o que Jesus fez na sua vida nesses 3 dias. Você chegar lá na sua casa e falar assim: eu fui no encontro e Deus fez um trem muito louco, Ele me mostrou uns negócios lá que nem eu sabia e eu não dei conta. Eu caí no espírito lá, eu rolei lá no chão e agora eu sinto um trem aqui dentro, aqui diferente. Sabe por quê? Porque quando você não confessa, você não dá valor. Já viu quando você ganha um presente bem bonito, você sai contando para a vizinhança inteira, para os parentes, tudo, ganhou carro, comprei um carro novo, olha só meu carro preto, olha só meu carro, olha só, ele tem direção hidráulica. Você conta para todo mundo. Confesse a bênção do Senhor, porque ela é o maior presente que você poderia receber. Creia nisso, irmão, ela é o maior presente. Sabe por quê? Porque ela não vai envelhecer. A salvação não vai criar traça. Ninguém pode te roubar. Não precisa de fazer seguro para ela. Não precisa de você ter medo de ter um furacão igual tem nos Estados Unidos e levar a sua salvação embora. Nossa, minha salvação foi tantos anos para conseguir, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Ela não envelhece, ela não se corrompe, ela é eterna. Então, irmãos, confesse a sua bênção. Vamos ver a armadura? Fala lá o seguinte, no Efésios 6,10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Essa é a armadura do Senhor. Super-herói, né? Não? Sim, eu falo que isso aí é todo cristão que vai estar no céu. Todo cristão que vai estar lá no céu, deixa ele aí. Quando você falar, fala, nossa, que armadura top a sua. E o cara fala, nossa, a sua também é. Essa é a nossa armadura. E tem tópicos dessa armadura que são interessantíssimos. Ore no Espírito o tempo todo. O que é isso? É ficar igual um zumbi?
repetindo mantra. Vocês já viram que quando passa alguém, principalmente hindus, monges, que ficam o dia inteiro repetindo mantra? Ele fica repetindo palavras de fé para o Deus dele, que ele acha que a repetição daquelas palavras vai levar paz, vai trazer entendimento, vai elevar o espírito dele. Não é isso, irmãos. Orar em espírito é, a cada ocasião, você coloca aquilo na presença de Deus. Topei o dedinho na beirada da cama lá de casa lá. O que eu vou fazer? Pedir para Deus curar meu dedinho, é isso que eu vou fazer. Então eu não preciso fazer uma oração toda elaborada para falar para Deus, Deus, cura meu dedinho. Não, você vai falar, nossa Deus, me faz enxergar essa cama da próxima vez que eu passar aqui, porque eu não aguento mais acertar o dedinho. Você sabe como é que é uma vida de oração? Não é um cara que fica o dia inteiro orando, não. É porque para tudo na vida dele ele ora. E não é aquela oração, são orações simples. Pega o prato de comida, Senhor, abençoa aqui a minha comida, obrigado, Senhor, e come. Vai entrar no seu carro, Senhor, abençoa que a minha viagem seja boa. E entra no seu carro e vai embora. E aí o abençoado te fecha no trânsito, você ora para que Deus abençoe a ida dele. Em vez de você começar a murmurar e a xingar, você começa a orar. Está vendo o tanto que a atitude é positiva da oração no Espírito? Ela te ensina a ver as pessoas e as situações como Cristo vê. Porque ele poderia aplicar a justiça em todas as situações que ele andou, não poderia? Quando de todas as formas tentaram bater, matar, prendê-lo, ele poderia ter aplicado justiça e prender, matar e bater em todo mundo que tentou contra ele. Mas o que ele fez? Só amou todo esse povo aí. Ele podia ter deixado o cara com a orelha cortada. Para que ele curou a orelha do guarda? Deixa cortada, Jesus. Para quê? Não vai nem morrer, só vai ficar faltando um pedacinho da orelha. Mas até nisso ele amou. Ele nos amou. Que ele podia aplicar a justiça, ele podia terminar de arrancar a orelha, mas ele não fez isso. Ele curou a orelha. Então, irmãos, revista dessa armadura, confesse a sua bênção, permaneça nas Escrituras. O que é isso? Permaneça lendo a Bíblia. Se você até passar pelo encontro, não tinha uma rotina de leitura bíblica, irmãos, tenha isso. Dentro do MDA, que é o modelo de discipulado que a gente segue, a gente tem algumas coisas que a gente faz e que a gente se orgulha muito de fazer. Não porque isso seja orgulho para nos enaltecer, mas porque isso tem nos ensinado a sermos pessoas melhores. Uma delas, por exemplo, é o TSD, que é o tempo a sós com Deus ou o tempo sozinho com Deus. O que é isso, irmãos? A gente tira sempre um tempinho e aí você se desliga do mundo. Celular fora, televisão fora, menino fora, todo mundo fora. É tempo sozinho com Deus. Não é tempo sozinho eu mais a cachorrada. Tempo sozinho eu mais a televisão. Não, tempo sozinho eu com Deus. Muitos irmãos fazem isso no trabalho. Entra no banheiro, tranca a porta lá e agora é meu TSD aqui. Aí fica a fila de fora do banheiro para entrar. Mas agora é meu TSD e ninguém vai incomodar. E é um tempo onde você vai orar, onde você vai se derramar na presença de Deus, vai ler a Bíblia. É um tempo seu e dele. É ele que vai te falar o que ele quer que você faça. Talvez você vai pôr uma musiquinha lá no celular lá e só vai ficar lá louvando ao Senhor, aprendendo mais uma música para cantar no louvor de domingo da igreja. E às vezes vai ser o derramar do céu que você vai entrar lá e não vai falar nada, e só Deus que vai falar. É um tempo seu e dele, que nem eu e nem ninguém tem como te falar o que vai acontecer. E a gente nem quer que seja assim, eu vou te falar, você vai chegar lá e vai orar 20 minutos e esse é o seu TSD. Não, é você e ele. Porque eu ainda creio que todos nós vamos passar pela experiência de sentar numa cama e bater assim e falar, Jesus, senta aqui, e sentir a cama afundando assim do lado, sabe? Chega a arrepiar o trem desse assim. Aí tem gente que fala, mas vocês são espiritual demais. Não é espiritual não, irmãos. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Porque nós amamos de tal forma que para nós isso é uma demonstração de amor também. Então, permaneça nas Escrituras, leia a palavra, irmãos. A palavra é pão para nós. Nós temos que ver ela como um alimento diário mesmo. Lá na igreja que a minha avó vai, na primeira igreja batista, tem um livrinho que eles usam, que é o pão diário, algo assim. Que todo dia tem um texto para a pessoa ler. E aí ele vai seguindo aquele plano de leitura, como se fosse um plano de leitura bíblica, mas é um textozinho. Mas nosso pão diário está aqui, é a Bíblia, é o nosso pão diário. Dá mais de um ano, então dá para você comer bastante aqui, se você for entrar e comer isso aqui tudo. Se alimente da palavra e persista nela. O que é persistir? Não estou entendendo, mas eu vou buscar isso aqui até eu entender o que está escrito nisso aqui. Porque às vezes a linguagem da sua Bíblia é terrível para você entender o que está escrito aí. Aí o que você vai fazer? Vai nos irmãos da sua célula. Vai no pastor, vai no seu discipulador. Irmão,
li 10 vezes isso aqui, não estou entendendo essa palavra. O que isso aqui quer dizer? Talvez ou ele saiba, ou a versão da Bíblia dele é um pouquinho melhor. Ele vai te falar, não, vem cá, vamos ver na minha. Ah, não, essa palavra aí tem nada a ver, ó. É porque a minha é mais nova aqui, dá para a gente entender melhor. Persista na palavra. Se coloque nela. Uma forma muito interessante de persistir na palavra é orar a palavra. Muita gente não sabe fazer isso. Pega o texto lá e se coloca em primeira pessoa. Faz isso com salmos, é muito bom de fazer com salmos. Pega os salmos e pensa que é você que está falando para Deus. E vai orar a palavra. E vai orar aquilo ali, porque Deus se compraz disso também. Ele se alegra que nós possamos usar a Bíblia para adorar a Ele. Amém? Outro ponto, crucificando a carne. O que é isso, irmãos? Preciso subir na cruz? Não. Preciso deixar tudo para trás? Difícil. Você precisa, mas é difícil. De deixar tudo que a sua carne ama para trás. Mas você precisa de começar. A vida cristã é um pezinho atrás do outro, mas se você não dá o primeiro passo, você não vai a lugar nenhum. É uma escadaria. Ou você sobe o primeiro degrau, ou você nunca chega lá em cima. Então você precisa começar a cortar na sua carne. O que é isso? Eu estou percebendo que essa televisão, estou gostando demais de assistir essa série fulano de tal aqui. E eu já percebi 2 vezes que eu cheguei atrasado no culto porque eu estava assistindo esse trem. Já sei onde é que eu tenho que cortar na minha carne. Estou viciado nessa coisa. Jejum dessa coisa. Próximo final de semana eu não assisto isso aqui para mostrar para essa televisão quem é que manda nessa casa aqui. Que é eu? Não, que é o Espírito Santo de Deus que manda nessa casa aqui. E se Ele quer que eu vou na igreja, eu vou para a igreja e não vou ficar assistindo essa porcaria. Então é assim que a gente corta a carne. Porque às vezes a gente pensa, ai, vou ter que fazer um jejum de churrasco, meu Deus, não vou aguentar. Porque é a coisa que eu sou viciado em churrasco, eu não vou aguentar. Talvez meu irmão, talvez é o jejum do churrasco que vai ter que ser feito. Mas talvez tenha um tanto de outra coisa que o jejum de churrasco não vai adiantar nada. Às vezes você faz jejum de churrasco, mas tem 42 outros vícios lá que Deus falou assim, fiz churrasco, não é o problema na minha cabeça. O problema é que você gosta de passar seus irmãos para trás. Então se você não conserta você passar os irmãos para trás, o que adianta você jejuar de churrasco, pelo amor de Deus? Então que nós possamos ter essa sensibilidade de onde devemos cortar na carne e começar. Não é fácil, não é de imediato, você vai cair muitas vezes, e Deus já contava com a sua queda, por isso que Ele te deu além do Filho dEle redentor, Ele te deu um advogado, um consolador, Ele te deu tudo isso, porque Ele sabia que você ia cair, que você ia tentar acertar, ia passar um mês ótimo, mas de repente você ia pecar. Deus sabia disso. Então nós precisamos começar e persistir. Eu gosto muito de um pastor que ele chama Lúcio Barreto, pastor Lucinho. Ele fala assim, eu fui o cara mais pornográfico que existiu no mundo. Sabe o que me diferenciava? Eu pecava demais, mas o que me diferenciava? Que toda vez que eu pecava, eu voltava mais desesperado para a presença de Deus. Porque toda vez que eu me sujava, eu sabia que eu tinha que me limpar urgente. E é isso que vai nos levar ao fim da jornada. Não é quantas vezes nós vamos nos sujar, mas quantas vezes nós vamos nos limpar, buscar a Deus para nos limpar. Porque Ele fala assim, se você pecou, vem a mim, que está em mim a limpeza para o teu pecado. É lógico, Deus não gosta de pecadores contumazes, que vai lá e fala, Deus, me perdoa. Perdoei, filho, beleza, já estou liberado para fazer de novo, lambrecar tudinho. Porque eu estava tão sujo que eu estava feio, mas agora eu posso lá sujar mais um pouquinho, daqui mais ou menos um mês eu volto para pegar um cartãozinho de crédito novo. Não é isso, irmãos. Quem pensa dessa forma, dá o reset, aceita Jesus, começa tudo de novo, vamos passar por tudo de novo. Eu creio estar falando para pessoas que já têm um certo conhecimento, que passaram pelo encontro e viram muitas coisas aqui, que já estão libertos e curados aqui, amém? Outro ponto, desenvolva uma vida de adoração. O que é uma vida de adoração, irmãos? É ficar só cantando música lá o tempo todo? Não é isso. Vida de oração é uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida de adorador é alguém que é dedicado às coisas de Deus. A louvar aqui, a louvar em casa, mas é ajudar o próximo, a amar o seu próximo, ao seu vizinho, aos seus parentes, é ajudar na obra de Deus aqui na casa de Deus. Pastor, está precisando de fazer alguma coisa aí? Ah, não, irmão, você está tranquilo. Não, qualquer coisa, pastor, estou precisando de... Porque a gente adora Deus com vassoura e com rodo na mão também, irmãos. A gente adora Deus pintando parede, arrumando teto, fazendo essas coisas também. Cavucando lá no lote lá para enfiar as estacas lá, igual a gente estava. Aquilo ali, adoração genuína. Eu tenho certeza que Deus olhou para nós ali, furando aqueles buracos naquele sol ali.
ferro pesadíssimo, e falou: me compraz nesses homens, esses aí são meus varões perfeitos. Amém? Sexto, mantendo uma vida de comunhão, buscando comunhão, irmãos, buscando estar na presença. Comunhão é estar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, estar junto com Ele. Sabe o que é aquele negócio que ele falou esqueci o nome do rapaz, mas ir na casa dele, cear com ele, sabe? Cear com o Senhor, estar nele e convidá-lo para estar contigo, deixar ele estar na sua casa. Que às vezes a gente está na presença de Deus aqui na igreja, mas em casa a presença dele ficou aqui. Entendem o que eu estou falando? Em casa a Bíblia vai para algum lugar, em casa eu estou cansado demais para fazer qualquer coisa. Eu e a Fabiana, a gente comprou uma TV Smart, pôs a internet lá em casa. Aí, vamos no YouTube aqui fuçar? Vamos ver as palavras do Cláudio Duarte? Olha que legal. Um bom jeito de você manter comunhão, usar aquela televisão que poderia estar sendo usada para algum tipo de prostituição, para receber uma palavra do Senhor. Mostrar para Satanás que a ferramenta que ele usa para levar porcaria para dentro da casa da gente, é Deus que vai usar para levar a coisa abençoada. Então, mantenha a comunhão com Deus. Sétimo, entregando-se por completo a Cristo. O que é isso, irmãos? Entregar-se por completo, e isso aqui é muito difícil, porque às vezes a gente quer dar o banquinho da nossa vida para Deus. Tem um grupo de teatro, chama On Time Blind, não sei se é assim que fala em inglês, mas é muito legal. Eles têm uns sketchzinhos bem rapidinhos, é em inglês, mas está legendado, e tem um lá que é o banco das decisões. A moça está sentada no banquinho e ela chama Jesus e fala: não, Jesus, toma conta da minha vida, dá o banquinho, porque quem senta no banquinho é quem comanda. E às vezes a gente dá o banquinho para Jesus, e o banquinho só cabe um no comando da vida. Só que a gente começa a querer empurrar Jesus ou a montar em cima dele para que a gente também tenha o comando das coisas. Sabe o que é isso? É quando você fala assim: não, Deus, essa situação aqui é assim, assim, assado, mas que seja feita a sua vontade para resolver isso aqui. Deus, lá no meu emprego, meu patrão está pegando o meu pé, não estou dando conta mais, se depender de mim eu vou pedir demissão, mas que seja feita a sua vontade. Aí Deus vai e faz seu patrão te chamar e te demitir. Aí você fala: Deus, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Pelo amor de Deus, era para melhorar meu salário, não era para me demitir, não. Aí Deus fala assim: a decisão está comigo agora. Se você foi demitido, não foi o diabo, você pediu para que eu resolvesse, eu estou resolvendo. Mas a minha solução demanda um tempo, não é de imediato. Você precisa ser demitido desse para arrumar um melhor, não precisa? Então espera. Então quando você se entrega de vez para Cristo e por completo, você entrega o banquinho das decisões para Ele. E começa a crer que, por mais estranha que a decisão de Deus pareça ter sido naquele momento, ela tem um motivo lógico e ela está te levando para a salvação. Deus é um bom pai, Ele nos fala que um bom pai não dá pedra em vez de pães. Eu creio que um bom pai, que é o nosso Senhor, que é muito melhor do que qualquer outro, Ele não nos daria pedra em vez de pães. É isso que nos faz ser filhos adorados. Essa crença dele em nós e de nós nele. Então creia que, por mais tortuoso que o caminho possa parecer e sem saída, é para lá que você tem que ir, se for lá que Deus te apontar. Quando chegou lá na divisão do caminho assim para Abraão e Ló, você acha que o caminho lá para Sodoma e Gomorra era bonito? Era o mais lindo de todos, o pasto verdinho. O cara está cheio de ovelha e vaca e bezerro e burro para trás. Aí ele olha para um lado, tem um deserto. Ele olha para o outro, está verdinho. Para onde você iria, irmãos? Para o verdinho. Esse tanto de bicho precisa de comer mato. Eu vou levar isso para o deserto para quê? Vai morrer tudo. E aí ele vai para aquele verdinho. Mas o que está lá na frente? Sodoma e Gomorra. O verdinho escondia Sodoma e Gomorra. E o deserto escondia o pai da fé. Um homem que seria lembrado e considerado o pai de todo israelita até hoje, o pai Abraão. Então que nós tenhamos consciência disso, que uma vida entregue ao Senhor resulta muitas vezes em aceitar coisas que parecem tortas de Deus, mas que tendo consciência de que isso vai nos levar para o lugar melhor e para o caminho melhor. Oitavo, fechando as janelas da alma. O que é isso aqui? É muito interessante. Vou só passar rapidinho. Nós temos 5 janelas da alma. Isso aqui é até tema que a gente pode usar como palavra depois, tá, irmãos? Para células, a gente pode desenvolver um materialzinho para isso. São os olhos, os ouvidos, o tato, o olfato e o paladar. Eu acho que a gente até já pregou sobre isso na igreja. São por onde Satanás te atinge. Então ele te atinge pelos olhos, por aquilo que você vê,
por aquilo que você ouve. Paladar nos fala de coisas gostosas, não só de boca, mas de sentimento, coisas gostosas. E para Caldas Novas é bom? O pastor Martano não gosta não, mas a maioria de nós gosta. Então Satanás pode te agradar como uma viagenzinha para Caldas Novas, porque isso vai ter um bom paladar. Você vai se sentir bem ao comer esse tipo de alimento. Então, são janelas da nossa alma que a gente precisa de fechar. Por quê? Nossa, Tiago, eu não posso ter prazer em ir para Caldas? Não, você pode ter prazer, mas sabendo que aquele prazer está sendo providenciado por Cristo. E isso é muito fácil de identificar, porque a gente sente o cheiro de Cristo nas coisas que a gente faz. Quando a gente se converte, quando a coisa está errada, irmãos, não tem como. Quando você olha para a coisa, você já ativa o sinal de alerta. Quando o Espírito está em você, ele não deixa você entrar no caminho errado, despercebido. Ele te avisa, você entra porque você quis entrar, mas ele te avisa 200 vezes que não é para ir para lá. Chega a vir o irmão lá da igreja, lá o profeta falando assim, irmão, não vai no caminho. Aí você fala, eu vou porque eu sou teimoso, e vai. Mas você foi avisado. Primeiro pelo Espírito, eu já falei aqui que em mim o Espírito fala aqui assim, ó, quando eu estou fazendo coisa errada, ele dá uns cutuca aqui, aí às vezes eu falo, é fome. Aí eu como e continuo, não, é o Espírito falando para mim não fazer determinada coisa. Então que a gente tenha esse tipo de sensibilidade para fechar essas janelas da nossa alma. Amém? Próximo tópico. Áreas de contra-ataque e como posso deter Satanás. A primeira área, amigos do passado. Irmãos, depois do encontro, e aí isso acontece muitas vezes, você vai vir para cá e tem muitos amigos que não são cristãos. E não é por maldade, mas eles vão começar a criar eventos e situações que vão te impedir de vir para a igreja. Eles são maus? Não são. É Satanás criando situações na cabeça dele que eles acham que está correta e te convidando para ir para o shopping, para a pizzaria, para a pastelaria, para ir no jogo do Goiás, do Vila, de alguém, e te impedindo de vir na igreja. O que você tem que fazer? Vou largar dos amigos. Não é isso não também. Deus, ele não nos separou do mundo. Ele não nos tirou do mundo. Ele precisa de nós no mundo. Nós precisamos nós influenciarmos eles e não deixar que eles nos influenciem. É difícil? Demais dar conta. Porque às vezes ele vai te chamar para uma coisa que você gostava de fazer. Mas aí, em vez disso, você vai ter que falar assim, não, irmão, vamos comigo na igreja nesse domingo e no outro eu vou com você nessa coisa. E aí você vem para cá orando e fala assim, Deus, faz ele converter nesse domingo, porque senão domingo que vem eu vou ter que cumprir minha palavra. Sou crente, eu não posso mentir. Se eu prometi para ele que domingo que vem eu vou no jogo, se ele vir agora, ele vai ter que desistir de ir no jogo de domingo que vem e querer vir para a igreja de novo. E aí você deixa na mão de Deus. Mas usa o Espírito Santo que está em você, para que você influencie ele, não para que eles influenciem você. Alguém de sua família, é o 2, também acontece muito. A gente teve muito contato com adolescentes e jovens que iam para encontro, e o que acontecia muitas vezes? Ele chegava do encontro em casa e tinha pais não cristãos. E o que o pai falava? Você não vai para essa igreja mais. E aí o menino falava assim, o que eu faço? Meu pai mandou eu não ir para a igreja. E aí, irmãos, cortando meu coração, eu tinha que falar assim, honra teu pai e a tua mãe. Não vai para a igreja, então. Mas como, Tiago? Aí você vai entrar para o seu quarto, para o seu TSD da noite, e vai orar, irmão. E vai orar para Deus converter seus pais agora. Porque esse é um mandamento do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Ele não falou se eles estiverem certos. Eles não falou se a ordem deles parecer boa ou agradável. Ele falou, honra teu pai e tua mãe. Mas aqui a gente precisa de ter consciência disso, que pessoas da nossa família muitas vezes podem ser usadas para nos esfriar, para contra-atacar o que nós vivemos aqui. Porque Satanás vai usar tudo que ele puder. Tudo que ele puder. Se ninguém da família puder ser usado, ele vai achar outra, que é a próxima, a saúde. Muitas vezes vai acontecer de você voltar do encontro gripado, com dor de cabeça, alguma coisa assim. Por quê? Porque Satanás está tentando te massacrar, irmão. Ele está tentando achar um jeito. Como é que eu faço, Thiago? Se eu ficar doente, toma um remédio. Ora para Deus te curar e toma um remédio, irmão. Aí, estou gripado, o diabo, o que eu faço? Resfenol, é um bom antigripal. Toma um antigripal e resolve o trem. Você também, é assim, porque às vezes a gente tenta ficar espiritualizando tudo, né? Estou na provação lá em casa, o que foi? Estou gripado e não passa. Você está tomando remédio? Não, estou só orando. Irmãos, continua orando, mas Deus mandou os caras inventar o remédio, toma remédio. Porque isso é sério, irmãos, tem gente que não acredita em médico, não vai em médico. Eu não vou em médico não, vou só orar. Aí Deus fala assim, eu levei tanto tempo para desenvolver a medicina desse planeta. Aí você fica na sua casa, orando, pedindo solução.
E aí bem ali tem um hospital, e eu fui lá naquele médico, e aquele médico é cristão, e você não sabe, mas aquele médico é cristão, e ele orava pedindo para que eu ajudasse ele a desenvolver a cura para essa doença sua. E aí ele está lá com a cura, e agora você está na sua casa orando. E a cura está lá, vai lá e vai ser curado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele usa muitas ferramentas, ele pode te curar. Você pode vir aqui com um cotoco de perna e a perna crescer. Mas Deus também usa a medicina para resolver algumas coisas. Então, quando o diabo te contra-atacar na saúde, use a oração, repreenda. Às vezes é uma doença que não cessa, que médico nenhum acha. E aí a gente vê as curas aqui na igreja. Pessoas que chegam aqui e falam, ó, eu estava assim, assim, assado, e fui desenganado, e eu vim aqui e Deus me curou. Amém por isso. Mas muitas vezes o que ele vai te atacar são com coisas simples. É uma dor de cabeça todo domingo à noite antes de ir para a igreja. O que eu faço, Tiago, de Deus? Toma um remédio para dor de cabeça, irmão. Mas não está adiantando. Vai no médico, vai no oftalmologista, você deve estar com problema de vista. Resolve esse trem e para de tentar ficar jogando a culpa também só de Satanás. O quarto, finanças. Isso também é sério. O diabo, ele vai nos atacar financeiramente. Isso aqui é bem fácil de resolver. Diz-me a oferta. Pronto. Nem preciso falar mais sobre finanças, né? Deus nos falou, traz o seu dízimo e eu vou fazer Satanás não te atacar. Oferta e eu vou te prosperar. Ponto final. A gente pode fazer uma palavra depois discutindo dízimo e oferta, é outra coisa. Mas para se proteger em relação às finanças, é dízimo e oferta. É se entregar financeiramente para Deus também. Quinto, ataques na mente e na alma. O que é isso? Satanás só consegue nos atacar em mente e alma. Não é isso, Diogo, que vocês estão vendo aqui, em todas as terças-feiras? O Diogo está fazendo, e eu convido os irmãos para estarem aqui no Tadel, que é o nosso treinamento de líderes, mas que é aberto para toda a igreja. A gente convida todo mundo para estar aqui conosco. A gente está falando sobre espírito. Qual que é o tema geral do curso? Princípios de revelação na palavra. Toca muito na parte espiritual, alma, divisão disso. Então, Satanás consegue nos atacar na mente e na alma. E ataca muito, irmãos. Desvia a sua mente do propósito, abate a sua alma. Então, aqui é um ataque que você vai sentir muito poderosamente, porque é algo interior. Talvez ele não te atacou em mais nada disso daqui, mas ele vai te atacar nisso daqui, porque é a noite que você perde de sono, que você fica pensando naquele monte de coisa, e você fica, meu Deus, eu preciso arrumar um serviço, e está acontecendo isso, e eu não consigo resolver isso, e ele não te dá paz. Então, busque paz, vai orar, leia a Bíblia, busque pelo seu discipulador, pelo seu pastor, pelo seu líder de célula. Você não é obrigado a passar por nenhuma luta dessa aqui sozinho. A nossa função aqui hoje é dizer, estamos aqui para ajudar. Nos procure. Tiago, estou passando por uma luta, não consigo dormir. Não está acontecendo nada, não penso em nada, mas não consigo dormir mais. A gente vai fazer uma campanha de oração, irmãos, e eu vou comprar um sonífero para te dar, para nós testar esse trem. Mas a gente vai dar um jeito, então procura ajuda. Porque às vezes a gente morre caladinho. Sabe, você está lá definhando lá, morrendo, está entrando na UTI, está calado. E o irmão do lado tem a solução para o seu problema. Ele já passou por aquilo, ele fala assim, nossa, já passei por isso. Não me pediu ajuda, como é que eu vou saber que esse caboclo está precisando da minha ajuda? Crente de verdade não fica com as coisas guardadas, não. Por isso que dentro da MDA a gente tem essa questão do discipulado 1 a 1 muito forte. É um lugar e alguém onde você pode se abrir, onde você pode se derramar. Chegar no seu discipulador e falar, ó, está acontecendo isso e isso e isso lá em casa, eu preciso que você ore por mim, eu preciso que você faça uma campanha, me ajuda, me ensina, me dá um rumo, me mostra na Bíblia onde é que fala. Isso é discipulado 1 a 1 de verdade. Discipulado 1 a 1 não é sentar e ler Bíblia, vai acontecer, de sentar, só sentar e ler Bíblia. Mas discipulado 1 a 1 é compartilhamento de vida. O Diogo gosta muito de falar, é alinhamento espiritual entre você e o seu discipulador e o seu discípulo. É que vocês dois possam andar em linha e dividir os mesmos problemas e as mesmas soluções. Amém? Próximo aí. Como deter Satanás. Esse aqui eu vou passar rapidinho, irmãos, por ele. E alguns eu vou ticar. Primeiro, amarrando as forças das trevas. Como é que a gente amarra a força das trevas? Com oração. Oração, irmão. Orar mesmo, assim, repreender mesmo e vigiar sobre aquilo. O que é vigiar? Quando na Bíblia fala orar e vigiar. Vigiar é vigiar mesmo, é ficar de olho. É sabendo que Satanás está querendo te tragar, ficar de bobeira aí. Não, Satanás está de boa, eu vou ali no barzinho, só tomar um refrigerante lá no barzinho.
Eu vou lá no barzinho mais muvucado sertanejo de Goiânia tomar um refrigerante. Por que você não compra a danada da Coca e vai tomar lá na sua casa? Você tem que ir lá no barzinho tomar uma Coca. Não, eu vou lá, porque está de boa. Isso aí é vigiar, irmãos. Para que você vai lá no sei na onde tomar uma Coca? Vai no sorveteria tomar uma Coca, toma um outro sorvete também e pronto, lá não tem problema nenhum. Agora, lá no barzinho não é vigiar. Então tome muito cuidado. Usando a autoridade nos dada por Deus. Muitos irmãos não têm consciência do que nos foi dado a partir de Jesus e da presença do Espírito. A partir do sacrifício de Jesus e da existência do Espírito Santo em nós, é nos dado uma autoridade espiritual. Nós somos autoridades espirituais. Não entenda mal, não estou falando que você é um semideus. Eu estou dizendo que você é um vaso onde tem Deus dentro. E que por esse motivo, você se torna muito especial. E você tem uma certa autoridade. Para quê? Para dar ordens para Satanás. Quando você usar o em nome de Jesus, no fim da ordem, ele é obrigado a cumprir. É lógico, se o seu coração estiver alinhado com Deus. Não adianta você falar para Satanás assim: Satanás, entra no lago de fogo em nome de Jesus. Aí Deus já falou: isso aí é o que vou fazer, não é você. Então você espera até chegar o Apocalipse, que vai ver isso aí acontecendo. Não adianta pular as etapas. Mas você pode muito bem deter Satanás, dizendo: Satanás, eu te amarro e você, em nome de Jesus, não tem poder sobre a minha família. Isso você pode fazer, está vendo? Satanás, você não tem poder sobre as minhas finanças, porque em nome de Jesus eu entrego o meu dízimo na igreja. E em nome de Jesus eu sou ofertante daquela casa. E mesmo que nada disso eu fosse, em nome de Jesus eu tenho a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então você não tem poder sobre mim. Isso daqui é usar autoridade espiritual. Eu estou dando um exemplo pequeno. Existem muitas formas de usar a nossa autoridade espiritual. Meu avô, ele era pastor da Igreja Batista. E na Igreja Batista a gente vê a externação da autoridade espiritual que aqueles homens têm. Porque não é assim, proposital. Mas eles fazem questão de mostrar a autoridade espiritual. Tanto que a Igreja Batista tem um comitê de exorcismo lá dentro, assim, sabe? Eles vai os homens lá engravatados, meu avô fazer parte desse trem. Aí liga as tia lá: minha filha está encapetada aqui. Aí vai lá os tios, parecendo uns programas de televisão sobrenatural lá da vida lá, vai lá para expulsar os capetas lá das meninas lá. Então eles têm essa autoridade, eles externam isso. Eles têm pastores que são só para libertação, pastores só para cura. Eles têm departamentos de autoridade espiritual. Todos esses departamentos estão dentro da gente. Você tem todas essas autoridades. É só você começar a pedir para Deus que Ele te revele e começar a treinar todas elas. Começa a treinar, irmãos. Quando tiver uns endemoniados, fica com medo. Não, vai lá. A gente já falou sobre isso daqui no Tadel. Vai lá. Pede a ajuda do pastor, faz alguma coisa. Mas você só vai expulsar um demônio se você começar um dia. Se você só ficar falando: eu vou. Não vou não. Eu vou. Não vou não. Deixa você ir para lá. Você nunca vai conseguir. E você nunca vai aprender como é que faz. Amém? Então, comece a treinar e a usar a sua autoridade espiritual contra Satanás. Próximo aqui. Evitando brechas. O que são as brechas? Pecado, medo, desconfiança, incredulidade. Quando a gente abre uma dessas brechinhas, é onde na armadura vai ser atacada. Toda vez que a gente abre: tô desconfiando que esse trem de encontro é um trem que não dá certo. Pode ter certeza que é ali que Satanás vai começar. Estou desconfiando que esse trem de Tadel é só enrolação. Estou indo na igreja todo dia da semana, não tem condição de um trem desse não descanso mais. Irmãos, aí é onde Satanás vai começar a bater: para com esse trem de ir para a igreja, para que você vai lá todo dia, larga de ser besta, vai na igreja só domingo. Então, não abre essas brechas. Começou a sentir que você está começando a ser incrédulo, a ficar com medo dessas coisas, busca ajuda, é o que a gente falou. Não tenta vencer sozinho sempre. Em algumas coisas você vai ter que ir sozinho mesmo, em alguns momentos você vai ter que ser sozinho. Mas na maioria de todos os outros, você pode contar com os irmãos, amém? O próximo, conhecendo o seu inimigo. Eu já preguei sobre isso aqui. A igreja parou de conhecer Satanás. A gente parou de pregar sobre Satanás, de falar sobre ele. Porque, primeiro, ele virou um ser mitológico. Segundo, a gente acha que a gente é o top das galáxias. Se ele vier, eu só dou um chute, ele sai. Eu só mando um chamanaia nele, ele já cai para lá. E não é, porque muitos de nós não conseguem. A gente está fraquinho ainda espiritualmente para isso. E a gente deixou de conhecê-lo. Então, conheça o seu inimigo. Eu vou dar 3 exemplos aqui. Como é que se vence o mundo? Com oração. Como é que se vence a carne? Com jejum. Como é que se vence o diabo? Com a palavra de Deus. Não foi isso que Jesus falou para ele ali?
Que ele falou assim, na palavra, Senhor, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus poderia ter falado assim, eu estou dizendo que nem só de pão viverá o homem. Mas o que ele falou? Na palavra, uso a arma correta contra o inimigo correto. Vai adiantar eu ficar falando para minha carne assim, Bíblia, Bíblia, Bíblia? Não vai. Ela entende com jejum, com corte, com doutrinação. Vai adiantar eu olhar para o mundo e ficar fazendo jejum para o mundo? Eu vou fazer um jejum porque vai parar de ter funk. Eu vou fazer um jejum aqui que acabou, não tem mais funk depois do meu jejum. É oração, irmão. Você vai ter que orar mesmo para que isso não aconteça. Para que Deus converta esse povo tudinho. Próximo tópico. Como guerrear. Isso é bem simples. Pelo poder do sangue, do nome e revestindo-nos com a armadura que é nos dada por Cristo. É assim que a gente guerreia. Eu também coloquei, isso aqui é o que está no nosso texto, mas a gente guerreia de joelhos mesmo, irmãos. A gente tem que aprender isso. A igreja de Cristo deixou, e quando eu falo igreja de Cristo, não é a igreja de Cristo lá, a denominação não. Nós, a igreja de Cristo, deixamos de compreender que o nosso papel é aos pés do Senhor. Deus nos abençoou tanto nos últimos tempos que nós começamos a querer sermos como Ele. Não, eu sou tão ungido, eu canto bonito, eu toco bonito, eu faço muita coisa, eu acho que eu estou num patamar. Não, irmão, você é um nada, você é um nada. Você tem que aprender que a sua guerra você vence é quebrantada, é de joelho. Quanto mais nada você for, mais é assim que você vai vencer a sua guerra. Porque Deus fala que quanto mais fraco nós formos, mais forte Ele vai ser nas nossas vidas. Então é assim que a gente vence as nossas guerras. Toda vez que tem uma música do David Keelan, que tem uma parte que ele fala, é assim que nós vencemos. Toda vez que canta essa parte, na minha cabeça vem Deus me falando assim, toda vez que vocês cantarem isso, eu queria que um dia a igreja cantasse era de joelhos, daí, mostrando para Satanás que é assim que nós vencemos as guerras. Não é brigando, não é batendo, não é xingando, não é debatendo. É ajoelhando, é se prostrando na presença do Senhor, é entregando nossas vidas para Ele, é deixando Ele fazer do jeito dele, e aceitando o que Ele fizer do jeito dele. É em espírito buscar ao Senhor e Ele nos ensinar as coisas que Ele precisa ensinar e mudar e deixar que Ele mude em nós as coisas que estão erradas. Porque às vezes Ele nos aponta as coisas que estão erradas e a gente não deixa que Ele mude. Ele nos mostra, você fica lá, Deus me mostra o caminho, Ele te mostra. Aí você fala, não, Deus me mostra o caminho, Ele te mostra. Aí o terceiro que você fala, o que Ele quer? Ele quer que eu mostre um caminho para Ele pular o pecado, para Ele arrastar o pecado pelo caminho? Não é. Então quando Deus te mostrar, deixa o pecado. Aquela porta ainda é estreita, irmãos. Não dá para o nosso ego entrar lá conosco. Aquela porta ainda é estreita. E quando a gente chegar lá com toda a bagagem que a gente está carregando, a gente vai perceber que não dá para entrar por ela com a bagagem. E aí eu só peço a Deus que a bagagem não tenha ficado grudada nas nossas costas. Porque se for só uma mochila, você tira e entra. Mas e se ela já fizer parte do seu ser, aquela bagagem? Não vai dar para entrar não, irmãos. Então, passando para o último aqui, fechando portas. Saiba quem você é, conheça o plano da cruz, não baixe a guarda, tenha esperança, feche as portas para o pecado. Isso aqui é quase um resumo do que eu fiz até agora, esses tópicos. Eu vou só repetir para os irmãos. Saiba quem você é, conheça o plano da cruz, não baixe a guarda, tenha esperança e feche as portas para o pecado. Amém, irmãos? Esses são como a gente fecha as portas do contra-ataque. E por último, o último tópico que tem aqui é como conservar a vitória. E eu só quis pegar um dos tópicozinhos, pré-tópicos dele é como conservar a vitória, confessando a palavra. Sabe como é que você faz isso, irmãos? Eu falei como você ora a palavra, não falei? Olha aqui como é que você conserva, como é que você confessa a palavra. Eu vou falar, os irmãos vão repetir comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Em todas as coisas sou mais do que vencedor. Minhas necessidades são supridas segundo as riquezas de Cristo. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Você acabou de confessar a palavra do Senhor. Está vendo, irmãos? Tanto que isso aqui é impressionante.
Irmãos, o que eu queria dividir com vocês sobre o contra-ataque do inimigo é isso. Em resumo, irmãos, você está no meio de uma guerra, você vai ser atacado, contra-atacado, vai atacar, você vai jejuar, você vai vir para a igreja, você vai participar de encontro, de acampamento, de conferência, de tudo que vai acontecer nessa igreja aqui. Você vai vir para o Tadel, você vai participar de uma célula, você vai ter e vai fazer parte de um discipulado, em nome de Jesus, porque nós cremos que isso, não que isso é uma forma de ganhar pessoas, de encher a igreja, nós cremos que isso é uma ferramenta para levar adiante a vida de Cristo sobre a vida das pessoas. Nós cremos nisso de verdade. Aquilo que está escrito ali não é só uma propaganda bonitinha. A gente crê naquilo ali de verdade, porque a gente não era obrigado a buscar por isso. Nós somos uma igreja independente que não é filiada a ministério nenhum. A gente não tinha a obrigação de fazer nada disso daqui. Mas a gente viu isso e se encantou e se apaixonou por isso daqui. E hoje a gente vive em razão disso, não pela visão, não é visão. É pela missão que isso incorporou em nós. A missão de levar adiante a palavra do Senhor. Através dessas ferramentas, mas Deus pode nos dar outras. E o que eu te convido é, faça parte dessa guerra, mas faça parte consciente de que você está numa guerra. Levando em consideração tudo isso que eu falei aqui, e principalmente, crendo que você é um vencedor. Não porque você é bom, mas porque você é um vaso especial, onde o Espírito de Deus está colocado. E que Ele vai transbordar em você. E que isso é o mais importante. Ele não vai ficar lá até na boca. Porque uma coisa está cheia até na boca. Você não consegue molhar mais ninguém. Você só começa a molhar as outras pessoas quando você começa a transbordar. E aí você tem que ser cheio até transbordar também. Porque não dá para você molhar outras pessoas por meio. Então, eu queria tanto que as pessoas convertessem quando eu oro. Irmão, o vaso não encheu ainda. Como é que vai transbordar? Você tem que se encher do Espírito Santo. Se encha dele, irmãos. Se tiver parecido alguma coisa muito espiritual que eu falei, vamos sentar e vamos tentar deixar menos espiritual possível. Apesar que nós somos seres espirituais, a nossa função não é tentar deixar nada disso daqui religioso. É para ser muito simples, prático, para ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida. Compreendendo, sim, que existem espíritos, que nós somos espírito também, que a guerra toda que eu falei aqui é espiritual e que a vitória se dá de forma espiritual com reflexo na nossa vida física e carnal. Tudo aqui é um reflexo. Para o bem e para o mal, tudo aqui é um reflexo. Os bens, as vitórias, as derrotas vão ser reflexos das coisas que a gente vai viver daqui para adiante. Eu espero que muito mais vitórias do que derrotas. Mas derrotas também nos ensinam a crescer. Amém? É isso. Em nome de Jesus. Quer falar, pastor? Amém. É isso, irmãos. Glória a Deus, né? Amém. Bênção, né, irmãos? Podermos afiar mais as ferramentas que nós recebemos no encontro, né?